Aleluias, aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Que poderemos dar ao nosso Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele já fez. Aleluia. Eu tenho certeza que cada um de nós temos usufruído aqui da bondade de Deus em nossas vidas. Que a cada dia nós temos motivos para engrandecer o nome do nosso Pai. Que a cada dia nós temos motivos de gratidão ao Senhor por tudo que Ele é. Porque Ele nos libertou. E que nós possamos a cada dia abrir as nossas bocas e nos regozijarmos na presença do nosso Pai, porque Ele é bom. Aleluias. Oh, aleluia, Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou, Pai. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui para Te louvar, Senhor, e para Te dizer que nós Te amamos. Nós queremos saber, Pai, o que nós podemos Te dar, Senhor, por tudo que Tu és, Pai. E por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nós Te louvamos, Pai. Nós temos um coração agradecido, Senhor, a Ti. Nós queremos, Pai, Te adorar, Senhor. Aleluias. A cada dia nós queremos Te adorar, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Porque Tu és o grande merecedor, o único merecedor, Pai, de toda a honra e de toda a glória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou, Pai. Obrigado por mais uma vez, Pai, ter nos conduzidos à Tua casa, Pai. Aleluias, nós louvamos, Senhor, e Te agradecemos por cada irmão que está aqui, Pai, nesta noite. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, Pai, pelo Teu alimento, Pai, que nós receberemos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Deus amado, que o Senhor possa estar aquietando os nossos corações, Pai. Nós queremos Te louvar, Senhor, porque Tu és lindo, Pai, porque Tu és bom, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por cada bênção recebida, Senhor, pelas nossas famílias, Pai, pelos nossos lares, Pai, por cada provisão, Senhor, que chegou até a nossa casa, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluias, que a nossa adoração, Senhor, possa subir a Ti, Pai, com um aroma suave, Pai. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada porque Tu és bom, Pai. Porque Tu és bom e o Teu amor, Pai, dura para sempre. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Que a cada dia nós tenhamos mais motivos, Senhor, para Te engrandecer, Pai. Para Te engrandecer, Pai. Que nós possamos a cada dia ter o coração desejosos, Pai, por Ti. Desejosos por mais de Ti, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Aleluias, aleluias. Os irmãos podem se assentar. Tem algum irmão que está nos visitando aqui nessa noite pela primeira vez? Aleluias, aleluias. Quem? Mas tem visitante, né? Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia, você está na casa do Pai. Aleluias, aleluias. Que nessa noite, meus irmãos, nós possamos aquietar o nosso coração. Que nós possamos estar desejosos e ardentes por mais de Deus. Aleluias. Eu tenho certeza que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos. Eu tenho certeza absoluta que a palavra que será ministrada nessa noite irá falar tremendamente aos nossos corações. Cada dia que a palavra é ministrada, ela penetra mais profundo dentro de nós. Ela fala de uma maneira diferente. Que nós possamos sair daqui regozijando. Em nome de Jesus, aquieta o teu coração. Leve a tua mente cativa ao Senhor em nome de Jesus. Coloque o teu celular no silencioso. Em nome de Jesus, aleluias, 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 louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Aleluias, aleluias, Pai. Nós estamos aqui, Pai, com corações desejosos, Pai, por mais de Ti, Senhor.
Aleluias, aleluias. Nós sabemos, Pai, que grandes coisas o Senhor já fez por nós, Pai. E nós te louvamos, Pai, e te engrandecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Que a palavra que será ministrada nessa noite, Pai, venha, Senhor, a transbordar muito mais, Senhor, dentro de nós, Pai. Que ela venha bradar, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Pastor. Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? Aleluia. O Senhor é bom? Ele é muito bom. Aleluia. Então, irmãos, nós estamos aqui nessa noite para engrandecer o nome do Senhor, amém? Nós vamos ministrar a palavra. Hoje é um culto de ensino. E o Senhor, Ele é o maior interessado em nos ensinar, em nos fazer conhecer as suas verdades, conhecer a sua palavra e nos firmar nela. Amém? Esse é o propósito do Senhor. Então eu quero que nessa noite você abra o seu coração, os seus ouvidos, para que você possa ouvir o seu coração para receber a palavra do Senhor e você sair daqui, sabe, fervoroso. Sair daqui mesmo, sabe, com uma convicção de que o que você ouviu é verdade. Mas para isso eu quero motivar você a acompanhar na sua Bíblia. Amém? Se você não tem uma Bíblia aí, mas fica atento, se puder anotar no seu celular, no bloco de nota, faz alguma coisa, irmãos, mas eu vou falar algumas verdades aqui hoje que são muito importantes para mim e para a sua vida. Eu posso dizer que o que eu vou falar aqui hoje mudou a minha vida, para sempre. Amém? Eu desde criança, menino, tem algumas indagações, né? E eu tinha muitas indagações acerca de algumas coisas, mas graças a Deus pela palavra, graças a Deus pelo Espírito Santo, que um dia eu pude me deparar com a palavra e a palavra me esclarecer algumas coisas que eu tinha dúvida. E graças a Deus hoje eu não tenho mais dúvida. E o propósito é que você não saia daqui hoje com dúvida. Inclusive durante o culto não, mas depois do culto, se surgir alguma dúvida no seu coração, eu estou aqui hoje pronto para responder aquilo que eu souber. Amém? Porque o propósito aqui é que você saia daqui entendendo, compreendendo acerca das Escrituras. Amém? Glória a Deus. Então esses dias nós estamos falando sobre princípios elementares da doutrina de Cristo. Graças a Deus, hoje nós estamos já falando, hoje nós vamos falar sobre o quinto princípio elementar. Eu gostaria de saber se alguém aqui lembra quais são eles. Diga: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Hoje nós vamos falar sobre ressurreição dos mortos. Obrigado pelo aleluia, obrigado pelos amém. Irmãos, nós sabemos hoje, quem aqui tem dúvida que um dia vai morrer? Ninguém? Todos um dia vão morrer. Mas se bastasse isso, para a gente seria uma tristeza, como é para alguns. Mas Paulo, ele instrui na palavra, ele diz que, sabe, que nós não devemos ser ignorantes acerca dos que já morreram. Ou seja, nós não devemos ficar sem saber acerca dos que já morreram. Nós precisamos aprender sobre isso. Amém? E Jesus, ele trouxe isso como um princípio elementar da sua doutrina. Então veja que nós já ouvimos, estão me ouvindo bem aí? Nós já ouvimos sobre alguns princípios elementares e hoje eu quero falar um pouco sobre esse princípio. Não dá para falar sobre tudo, é um tema bem longo, bem vasto mesmo, mas se você pegar alguns embasamentos que eu vou falar aqui hoje, você pode depois estar cada vez mais estudando a sua palavra, estudando a Bíblia e aprendendo, e eu tenho certeza que você terá outras oportunidades aqui de ouvir falar sobre isso. Amém? Então a palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se espera. Diga: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Amém? Eu espero, irmãos, que eu não vou viver eternamente debaixo de 7 palmos, como muitos falam por aí. Eu tenho que ter uma convicção pela fé de que um dia eu vou ressuscitar. Amém? E eu tenho certeza, irmãos, que a partir do momento que você entender isso, a sua vida, o seu modo de viver vai mudar.
Eu vou falar de novo. Quando você entender sobre isso, o seu modo de viver vai mudar. Amém? Você vai ter um motivo para viver alegre. Você vai ter um motivo para viver regozijando. Você vai ter um motivo para ser um crente fervoroso. Amém? Porque você vai criar, irmãos, em algo poderoso. E como nós falamos aqui, os princípios elementares, para isso nós precisamos de fé. Amém? Para que a gente venha entender sobre isso. Aí em Hebreus capítulo 6, falando sobre os princípios elementares, no capítulo 6, versículo número 1 e 2, diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? E aí o autor diz que nós faremos isso se Deus assim o permitir, mas eu creio que o Senhor vai permitir nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela tua unção de ensino nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo coração de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, preparado, afofado para receber a palavra do Senhor e serem ricamente abençoados na prática dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, falar sobre ressurreição dos mortos é um assunto que eu gosto muito de falar, porque, como eu falei, uma vez que eu fui liberto nessa área, eu gosto muito de falar porque eu sei que isso vai libertar outras pessoas, Hoje nós conhecemos, por exemplo, pessoas que às vezes vivem lutos eternos. Por quê? Porque não entende a respeito disso. Mas outras pessoas também até sabem uma parte, mas não sabem o todo, e começam às vezes a viver uma vida um pouco desregrada e desalinhada com a palavra. Mas o princípio mesmo, o propósito desse princípio, na verdade, é nos alinhar com a palavra do Senhor. Amém? E uma das coisas que bem interessante, quem aqui já evangelizou? Quem já evangelizou? Amém. Glória a Deus. Quando você evangelizou, você falou de salvação, de ressurreição e de juízo eterno? Irmãos, nós vamos ver nas Escrituras que todas as vezes que o Evangelho é pregado, é mencionado a salvação, a ressurreição e o juízo. Então percebe-se que não dá para falar só de salvação. Não dá para só você chegar e dizer para as pessoas: olha, você precisa de salvação. Elas não vão entender porque elas precisam de salvação. Mas quando você esclarece que precisa de salvação por conta de uma ressurreição e por conta de um juízo, isso muda. E como eu falei, muda o nosso modo de viver. Quando eu entendi sobre ressurreição, eu comecei a mudar o meu modo de viver segundo a palavra. Amém? Então nós vamos ver à luz das Escrituras que é interessante aprendermos sobre isso para nos libertar. É interessante aprender sobre ressurreição dos mortos para que nós possamos evangelizar e para que nós possamos viver uma vida, irmãos, com uma esperança de que um dia nós vamos ressuscitar. Amém? Eu queria que você abrisse lá em Atos capítulo 24 e versículo número 24. Atos capítulo 24 e o versículo de número 24. O apóstolo Paulo, ele disse assim: alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo, e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo. Diga: fé em Cristo. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir por enquanto, quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Amém? Você percebe que aqui Paulo, diante dessa autoridade, ele começa a falar de Jesus Cristo. Eu acredito que ele estava falando da salvação, mas ele também fala da justiça, fala do domínio próprio e fala de um juízo vindouro. E para ele falar desse juízo vindouro, ele teve que falar de ressurreição. E o motivo pelo qual essa autoridade, esse governador estava ouvindo Paulo, é por conta que Paulo tinha pregado a respeito da ressurreição. E isso foi um burburinho tão grande que Paulo foi parar na cadeia.
por conta que ele pregou a ressurreição dos mortos. E Paulo causou um burburinho naquela cidade todinha. A cidade todinha se alvoroçou porque Paulo começou a falar a respeito de ressurreição. Sabe, irmãos, eu tenho meditado um pouco sobre isso. O quanto nós temos falado de ressurreição para as pessoas. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que se a gente não crê na ressurreição, nós somos os mais miseráveis. Porque se a vida acabasse num cemitério, debaixo de 7 palmos de terra, era melhor a gente viver uma vida aí bem desregada, né, Orlando? Aproveitar ao máximo essa média de 70 anos que a gente tem aqui. Mas não, irmãos, a nossa vida não acaba num cemitério. Amém? Glória a Deus. Agora, a palavra do Senhor nos garante de que todos vão ressuscitar. Você crê? Quem são esses todos? Todos. Todo mundo. Não é só os cristãos. Todos. Pastor, e a ressurreição é para todos? É. Todos vão ressuscitar. Amém? E aqui é algo que nós precisamos entender. E a palavra ressurreição, eu quero mencionar isso para você entender. Talvez você nunca ouviu falar sobre ressurreição, da qual eu vou falar hoje. Talvez você tenha aprendido sobre a ressurreição que a gente costuma falar, ressuscitar um morto. Mas a palavra ressurreição, ela pode ser aplicada em 4 situações. Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Você é de Cristo? Então, quando você entregou a sua vida para Jesus, a palavra diz que você nasceu de novo. Aonde? No Espírito. Então, nós podemos aplicar a palavra ressurreição para uma ressurreição espiritual. Diga ressurreição espiritual. Amém? A Bíblia vai dizer lá em Efésios, por exemplo, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele. Então essa ressurreição é a ressurreição espiritual. Mas também nós ouvimos falar na Bíblia, por exemplo, conhecemos pelo menos 3 casos de que 3 pessoas que Jesus ressuscitou, né? Um exemplo claro, acho que todo mundo conhece a história de Lázaro, sim ou não? E aquela ressurreição foi o milagre da ressurreição. Grave isso. A ressurreição de Lázaro foi o milagre da ressurreição. Ele estava morto fisicamente. Jesus ressuscitou, mas um dia ele voltou a morrer. Ok? Então esse é o milagre da ressurreição. Temos a ressurreição espiritual, que é quando uma pessoa se arrepende de suas obras mortas, crê em Deus, entrega a sua vida para Jesus, ele nasce de novo. A Bíblia diz que agora ele ressuscitou espiritualmente, ok? Mas nessa noite eu quero falar da doutrina da ressurreição, ou da ressurreição eterna. E a doutrina da ressurreição dos mortos é um ensino acerca da eternidade, de algo que nós vamos passar desta vida para outra. Amém? Então nós entendemos que por conta do pecado de Adão, por conta da desobediência, o homem pecou, foi desligado de Deus, por isso é a morte espiritual, e só se dá a ressurreição uma vez que se deu morte, ok? E o homem foi desligado, então isso trouxe uma consequência de também um dia morremos fisicamente. Eu queria que você entendesse nessa noite que Deus não nos criou para a morte. Amém? O plano de Deus é ser eterno e nós de fato somos eternos. Você precisa entender isso hoje, colocar na sua mente pela fé. Você é eterno. Amém? O seu espírito é eterno. Este corpo, por conta do pecado, vai morrer fisicamente. Então, por conta disso, toda a humanidade vai entrar num estágio que nós chamamos o estágio ou o estado dos mortos. Na palavra você vai ver em algumas passagens falando acerca dos que dormem. Eu não vou ter tempo de falar hoje sobre o estado dos mortos, mas acredito que num outro momento eu falarei sobre isso.
Se você que tem dúvida, que questiona se lá eles estão conscientes, se não estão, se eles estão dormindo, se eles estão acordados, como é que eles estão, a palavra do Senhor nos revela tudo isso, amém? Glória a Deus. E aqui eu vou falar hoje sobre a doutrina da ressurreição. E essa doutrina, ela se separa ou se divide em duas etapas, ok? Grave bem isso, ela se divide em duas etapas. Nós vamos ver isso que já na antiga aliança, os profetas falaram sobre isso, né? Davi falou sobre isso, Daniel falou sobre isso, Jó falou sobre isso. Nós vamos ver várias passagens, eu não vou falar todas elas aqui, que eles já criam na ressurreição dos mortos. Mas quando Jesus veio, ele deixou bem mais claro isso. Amém? Ele deixou bem mais claro. Depois os apóstolos foram esclarecendo cada vez mais a respeito da ressurreição. Lá em Daniel capítulo 12, e versículo 1 e 2, vai falar sobre isso. No versículo 2 ele diz assim: muitos dos que dormem, por isso que eu falei, esse dorme aqui é morrer. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Entenderam isso? Quando eu entendi isso aqui, irmão, já começou a mudar alguma coisa. Você já percebe que há uma diferença aqui nas duas ressurreições. Uma é para a vida eterna, a outra é para vergonha e horror eterno. Você tem um conceito de eternidade? É algo que não tem fim. Amém? Em João capítulo 5, no versículo 28, o próprio Cristo, ele vai também nos trazer essa revelação. João capítulo 5 e versículo 28. Ele diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Entendido isso? Uns vão ressuscitar para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Então nós precisamos entender já a partir de agora que a ressurreição, a doutrina da ressurreição, ela tem uma divisão, duas etapas, né? Ou primeira ressurreição e segunda ressurreição, como você quiser assim anotar. Primeira ressurreição e segunda ressurreição. E nós vamos ver, irmãos, mais alguns relatos acerca disso. Em Atos 25, nós vamos ver Paulo mais uma vez relatando sobre isso. Lá em Atos 25, 18, diz assim: os judeus, porém, não acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um morto chamado Jesus, que Paulo insiste que ele está vivo. Diga: eu também insisto que Jesus está vivo. Amém? Isso é para nós hoje, irmãos, para cristão. Nós devemos insistir que Jesus não está morto, ele está vivo. Tanto para nós, como para as pessoas que nós vamos pregar. Aqui no capítulo 25 é o mesmo contexto. Lá no no capítulo 23, começa a falar sobre essa história que Paulo pregou sobre Jesus ressuscitado. Eles diziam: quem? Aquele que estava lá na cruz, que morreu na cruz? Sim, Paulo, é aquele mesmo. Pronto, ele está vivo, ele ressuscitou, ele está vivo. E isso causou uma confusão. Paulo está na sinagoga e de repente ele descobre que tem lá fariseus e os saduceus. Os saduceus, eles não criam na ressurreição. E Paulo aproveita aquele momento e começa a falar de ressurreição. Quando ele fala isso, a sinagoga fica dividida, porque uma parte começa a crer no que Paulo diz e a outra parte começa a duvidar e a criticar o que Paulo falou a respeito da ressurreição. E nisso gera uma confusão. Eles incitam as autoridades da cidade, levam Paulo para a prisão. Paulo vai a julgamento. E aqui Paulo mais uma vez está dizendo: se eu esperava que eles me acusassem sobre algumas coisas que viessem de fato a ter alguma importância, mas não, eles estão me acusando, falando aqui contra mim
relacionado à religião, a um morto chamado Jesus, mas que eu insisto que ele vive. Amém? Então nós vemos aqui que é necessário para nós também hoje crer e insistir que Jesus está vivo. Você vai entender por que eu estou focando nisso aqui. No 24, no verso 15, Paulo diz assim: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Atos 24, 15. Então, a primeira ressurreição, irmãos, nós vamos falar nessa noite, eu vou discorrer um pouco aqui primeiro sobre a primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição, ela também é dividida em etapas, ok? A doutrina da ressurreição fala da primeira e da segunda. Mas a primeira, ela tem algumas etapas e nós vamos entender aqui hoje como é que ela funciona. Abra lá em Apocalipse, capítulo 20, o versículo 6. Eu vou ler esse texto, depois a gente volta para ele só para embasar a primeira ressurreição. Apocalipse, capítulo 20. E o versículo número 6. Nós estamos num culto de ensino, amém, irmãos? Crianças, fiquem bem atentos que isso aqui é maravilhoso para a vida de vocês, amém? Eu creio nessas crianças daqui um dia ensinando a respeito dessas coisas também, em nome de Jesus. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Amém? Glória a Deus. Diz que bem-aventurado e santo são os que têm parte na primeira ressurreição. Ok? E eu quero já aproveitar para dizer para você nessa noite, irmãos, que é o ser humano. Lembra que eu falei que todos vão ressuscitar? Porém, tem duas ressurreições. Agora, eu e você é quem decidimos em qual nós queremos participar. Você já entendeu que Daniel diz que uma é para a vida eterna e a outra é para horror e vergonha eterna? Aí eu pergunto a você nessa noite, da qual você quer participar? Nós, graças a Deus, irmãos, que já decidimos. E aqueles que ainda não decidiram, Jesus está dando uma chance para nós decidir da qual nós queremos participar. Todos vão ressuscitar, porém existe uma diferenciação entre uma e outra. Uma é para a vida eterna, a outra ressurreição é para horror e vergonha eterna, ou para juízo eterno, ok? E o apóstolo Paulo, eu quero que você vá lá agora para 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 15. Paulo aqui ele lançou a base da doutrina da ressurreição para a vida. E ficou bem evidente de que existe uma ordem na ressurreição dos justos. Diga, existe uma ordem na ressurreição dos justos. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, o versículo do número 12. Primeira Coríntios capítulo 15, verso 2 diz: ora, se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Aqui Paulo estava escrevendo para os coríntios porque a igreja de Corinto também estava dividida. Uns criam na ressurreição, outros não. E aqui Paulo começa a falar que ele diz que se afirmam que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se é correto pregar isso, como pois alguns afirmam dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a vossa fé.
E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Veja que Paulo vai falar novamente. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Aí no 20 agora ele vem com a afirmativa. Ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por meio de um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Amém? E Paulo menciona aqui, quando ele vai falar, ele diz que se a gente não crê na ressurreição, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Amém? Porque não adianta de nada a gente estar crendo, porque sem a ressurreição não vai haver o que nós aguardamos na eternidade. Então ele traz aqui, mas ele cita algo aqui que ele diz que Cristo é as primícias. Amém? Glória a Deus. Aí pule para o verso 23 agora, ele diz, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Primeiro, Cristo. E depois, diga nós. Amém, irmãos? Eu quero motivar você para isso aqui, irmãos. Você prestou atenção o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que a ressurreição é para todos. Todos vão ressuscitar. Você pode imaginar agora assim, uma leve imaginação aí do quanto de pessoas que já morreram? Desde o início da fundação do mundo. Mas dessas pessoas, de todos que já morreram, quem já ressuscitou? Jesus. Jesus, as primícias, grave isso. Até hoje, o único que ressuscitou foi Jesus. Você entende agora de qual ressurreição estamos falando? Porque se não fosse a ressurreição para a eternidade, nós poderíamos inserir aqui o caso de Lázaro ou de algumas pessoas que nós conhecemos, os relatos de que ressuscitaram pessoas, mas nós estamos falando da ressurreição para a eternidade. Então, quem já ressuscitou? Cristo. E depois, aqui, irmão, já cai por terra uma doutrina. Existe uma doutrina por aí que falam que a mãe de Jesus já ressuscitou. E eu não estou aqui para defender doutrinas de homens, estou aqui para defender as doutrinas de Cristo. E a palavra está dizendo que até hoje, o único que já ressuscitou foi Jesus. Amém? Então cai por terra isso, alguém pode dizer, defender o quanto quiser, mas a mãe de Jesus, Maria, ela não ressuscitou ainda. Pastor, a palavra, ela ainda não ressuscitou, ela está aguardando a ressurreição dos cristãos, dos que são de Cristo, porque primeiro foi Jesus, Cristo, as primícias, e depois o privilégio, para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Olha, irmãos, que interessante. Uma vez que você decidiu entregar a sua vida para Jesus, não foi só para você vir visitar uma igreja, não foi apenas para você viver uma vida de crente aqui hoje na terra, mas mudou todo o seu plano para a eternidade. Cristo as primícias, depois nós, os que estamos em Cristo Jesus. Há uma ordem, percebeu aqui que primeiro é Cristo, depois todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Ele diz, todos os que são de Cristo Jesus na sua vinda. Que vinda é essa?
Não é a segunda vinda quando Jesus vier para reinar. Isso aqui nós cremos que é o arrebatamento. Chegará uma hora em que Jesus, ele vai descer. Lá no versículo 52, pule para lá, por favor. Versículo 52. Diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Aqui Paulo está falando do arrebatamento. Quando vai ser isso? Quando tudo estiver preparado, no ressoar da última trombeta, Jesus vai vir para arrebatar a igreja dele, a noiva. Mas os que estiverem mortos serão ressuscitados. E Paulo, escrevendo lá aos Tessalonicenses, ele vai deixar mais claro como é que vai acontecer isso. E para isso eu quero que você vá lá para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Paulo diz aqui primeiro Cristo e depois os que são de Cristo. Na sua vinda, podemos ter a plena certeza de que até o dia de hoje, irmãos, ninguém provou da ressurreição para a vida, a não ser Jesus. Porque nós cremos que quando ele vier para buscar a sua igreja, a ordem vai ser essa. E aí Paulo aqui ele diz: olha, Jesus vai vir para buscar, mas nós não precederemos os que já morreram. Antes, vai ser numa fração de tempo, numa fração de segundo, a voz de Jesus, quando ele falar. Irmãos, eu sei que para isso, é por isso que princípios elementares está lá inserida a fé. Porque você precisa crer nisso. Eu sei que quando nós falamos sobre isso, a nossa mente buga, irmãos. Porque você pode questionar algumas coisas. Nós ouvimos falar de algumas mortes trágicas que, sabe, você não sabe nem o que aconteceu com o corpo das pessoas. Pastor, e as pessoas que foram cremadas? Dá para você imaginar? Dá para você imaginar, mas eu quero dizer algo para você agora. Imagine quem é o seu Deus. Imagine quem é Jesus, quando ele falar a voz, quando ele chamar pelo seu nome, não importa o que tenha acontecido, você vai ressuscitar, irmãos. Não importa, pode ter cremado, pode ter dado para o cachorro comer, pode ter botado dentro de um bloco de cimento, pode ter feito o que for. Quando a voz do Senhor falar, todos os mortos ressuscitarão. Sabe, irmãos, é isso que eu estava falando, porque muitas vezes a gente olha para um cemitério e é comum a gente chegar num cemitério e dizer: aqui acabou a vida de fulano, aqui já era, fulano tinha tantos planos para fazer. Irmãos, se ele decidiu com vida por Jesus, ele não acabou, a vida dele não acabou, a vida dele vai começar, a coisa gloriosa quando Jesus voltar, irmãos. É motivo para se alegrar. É motivo para se alegrar. É por isso, irmãos, que crente não pode ter uma vida triste. Porque nem a morte vai nos deter mais. É por isso que eu gosto de falar de ressurreição, irmão. Porque eu tinha vontade mesmo de aprender sobre isso, que um dia eu podia zombar da cara da morte. Quando um cristão morre, irmãos, o espírito já vai direto para o Senhor.
e o corpo vai para o cemitério. Mas quando o Senhor vier, Ele já traz consigo o Espírito, e todo o Espírito vai voltar ao seu corpo, e esse corpo será transformado. E para mim e para você, porque na sua mente pode estar bugando aí agora, dizendo: mas esse corpo foi estragado, esse corpo fede. Você tem um corpo glorificado já aguardando para você, irmãos. É algo glorioso que Deus preparou para mim e para você. E é algo que eu quero já mencionar para você aqui nessa noite. Você ouve falar de muitas religiões, sim ou não? Agora me mostre uma que promete, que garante ressurreição. Me prove uma que garante que os que morreram, o Deus deles vai ressuscitar. Nenhuma. Só o nosso Pai, o nosso Deus poderoso, que tem poder para fazer isso. Trazer de volta todos novamente a viver. Agora o importante é isso, é que nós precisamos com vida tomar a decisão de qual da ressurreição nós devemos, participar. Então aqui entenda que a Bíblia mostra também outra ressurreição para a vida, que nós vamos ver agora em seguida, na ordem. Primeiro Cristo, depois a igreja, os que são de Cristo. Você já entendeu essa ordem aí, né? Primeiro Cristo. E algo bem interessante é que nessas etapas, veja os tempos que tem. Para quem não entende, muitos até creem realmente que todos vão ressuscitar. Mas sabe como é que a maioria crê? Que vai ser tudo de uma vez só. Que todo mundo vai ressuscitar, vai estar diante de Deus, e Deus dando julgamento, e você para lá, e você para lá, e você para cá, você isso. Não. Veja, irmãos, que Deus é um Deus organizado. E agora com aqueles que creram pela fé, tomaram uma decisão, tem uma ordem para isso. Nós vamos ver agora, nessa primeira ressurreição, uma outra etapa. Quem vai ser agora, na terceira etapa, ressuscitado? Eu quero que você abra lá em Apocalipse capítulo 11. Quantos estão entendendo nessa noite? Nós ainda estamos falando da primeira ressurreição, amém? Apocalipse capítulo 11. Quero que você entenda bem direitinho isso aqui. Nós cremos, irmãos, sobre alguns acontecimentos vindouros. A palavra fala do Senhor, a palavra do Senhor aqui fala lá em 1 Coríntios 15, que Jesus vai vir para arrebatar a igreja. Nós cremos no arrebatamento da igreja. E quando a igreja for arrebatada, vai se iniciar aqui na terra o período da grande tribulação. Isso aqui já é outra coisa que é muito interessante para os cristãos que vivem preocupados se vão ou se não vão passar pela tribulação. Sabe, irmãos, e mediante a palavra do Senhor, eu creio plenamente que eu e você não vamos passar pela tribulação. Você não precisa estar preocupado se vai ser obrigado a botar um chip na testa, no braço, seja lá onde for, porque eu creio que nós não vamos estar mais aqui, irmãos. Se você morrer antes disso, vai ressuscitar. Se estiver vivo, vai ser arrebatado, terá os corpos transformados e subiremos no encontro com o Senhor nos ares. Amém? Então veja que isso é libertação. Você está num culto de libertação hoje, amém? Porque o que eu mais vejo circular aí nas redes sociais é uns áudios, é uns vídeos. Cuidado com a marca da besta, cuidado porque não sei o que já é a marca da besta. Se você botar, você não tem parte com o Senhor e não sei o que. Irmãos, isso não é para crente não. A palavra do Senhor Deus é um Deus maravilhoso que traz na sua palavra esclarecimento acerca das coisas que vão acontecer. E uma das coisas que nós sabemos é: a igreja será arrebatada, será retirada daqui da terra, e quando isso acontecer, vai se iniciar uma grande tribulação. Diga: eu não vou passar por ela. Creia, irmãos. Creia que quando o negócio ficar feio aqui, nós não estaremos mais aqui. Amém? Glória a Deus. Isso é motivo de alegria, por isso que eu me alegro em falar dessas coisas aqui, irmãos. Eu fico empolgado mesmo quando eu começo a estudar e a meditar sobre essas verdades que estão escritas. Mas aí, irmãos, Deus com a sua grande misericórdia, Ele vai querer alcançar pessoas que vão ficar aqui ainda na terra, que não creram no Evangelho, que você pregou, falou, mas eles não creram. E agora Deus
vai levantar 2 testemunhas para pregar o Evangelho. E essas 2 testemunhas, elas vão ser tão poderosas, Deus vai dar poder para elas, que se elas precisarem, elas vão passar, ou fazer com que não chova durante 3 anos e meio. Se elas quiserem, elas vão falar, e da boca dela vai sair fogo para devorar, para destruir quem se levantar contra elas. Vai ser de uma maneira poderosa. Hoje, como é que nós pregamos o Evangelho? Oh, aceite Jesus, há uma salvação. E a gente vai lá e fala. E as pessoas xingam a gente, diz que é mentira. E aí você vai se embora e deixa lá. Porque nós fomos mandados apenas para pregar o Evangelho, as boas novas. Mas eles vão estar pregando o Evangelho aqui. Amém? E aí muitos vão crer. Por quê? O próprio arrebatamento vai servir como um sinal para os incrédulos. Amém? Talvez o seu irmão, talvez a sua mãe, a sua tia. Irmão, é isso mesmo. Porque nós falamos para todo mundo, sim ou não? Mas eles não creram. Quando você for arrebatado, diz: cadê meu filho? Cadê minha filha? Cadê meu irmão? Para onde foi? Rapaz, aí ele falou que Jesus ia vir buscar. Cadê os crentes? Eu gosto daquele hino, né? O rei está voltando. Que aí diz que procura, cadê os crentes barulhentos, que não se vê mais nenhum irmão. Então vai chegar um momento que eles vão procurar e não vai ter mais. As testemunhas vão estar pregando o Evangelho, mas vai ser um tempo difícil, onde que vai haver uma perseguição muito grande para aqueles que confessaram a Jesus. E muitos vão ser degolados ao fio da espada, mas vão ser salvos. Amém? Essas testemunhas aqui no capítulo 11, versículo 3, nós vamos ler o versículo 3, o versículo 7, o 8, o 11 e o 12, ok? Aí aqui diz assim: darei às minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e os vencerá e matará. Verso 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. O que é que vai acontecer? Quando chegar o tempo delas, elas vão ter poder para pregar o Evangelho, cumprir o propósito deles aqui na terra. Mas quando isso terminar, a besta que se levanta lá do abismo vai pelejar contra ela, contra essas 2 testemunhas. Não me pergunte quem são, que eu não sei, a Bíblia não diz, amém? Há suposições, mas eu não vou dizer quem é. Fica aí na curiosidade, você também não vai ver, porque você não vai estar aqui, amém? Mas um dia a gente sabe lá em cima quem é que vai ser. O que está escrito é que elas vão ser mortas e elas vão ficar expostas por 3 dias e meio na praça, no meio da praça, onde todo mundo vai ver. E eu imagino, irmãos, aqui essa cena, porque hoje em lugar algum você ouve falar de que um corpo, alguém que morreu, fica lá esse tempo todo exposto e as pessoas assistindo, né? Mas eu acredito, irmãos, que muita gente vai ficar preocupada, sem saber o que fazer. Rapaz, tem coragem de pegar? Pego não. Pega, não pega, pega, não pega. E eles vão ficar lá. A Bíblia aqui, irmãos, quando o Apocalipse foi escrito, disse que todos vão ver. Hoje é fácil da gente acreditar nisso, né? Com tanta live, com tanta transmissão ao vivo, com tanto jornal. Então o mundo todo vai presenciar. Mas no verso 11 diz que: mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. Amém? Estão entendendo isso aqui? Essa aqui é uma terceira etapa da primeira ressurreição. Primeiro Cristo, segundo a igreja, e depois, no terceiro momento, as 2 testemunhas que pregarão o Evangelho do Reino aqui na terra. Amém? E eles vão ser ressuscitados em praça pública e todos vão ver. A nossa ressurreição, a Bíblia não deixa claro se todos vão presenciar.
Amém? Mas a das duas testemunhas, é por isso que está falando, são duas testemunhas. Elas vão testemunhar de Jesus e vão testemunhar para o mundo todo do poder de Deus. A glória a Deus. Então todos vão presenciar, e isso também vai servir ainda para alguns como sinal, principalmente para os judeus. Amém? Então eu vou agora para verso 12, diz: e as duas testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: sube para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Amém? Então, depois da ressurreição das duas testemunhas, encontramos mais ressurreição para a vida, logo após a segunda vinda de Jesus. E para isso nós vamos ver o que está escrito. Nós vamos voltar novamente lá ao texto de Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, só para eu mencionar uma coisa aqui bem interessante. Se você quiser voltar lá, mas se não, você já leu o texto. No capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. O que é que Daniel está profetizando aqui? Está falando sobre a grande tribulação, amém? Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Mas Daniel, quando ele falou aqui, irmãos, estava falando para o povo judeu. Amém? Ele falou que ia haver ressurreição dos gentios e dos judeus, uns para a vergonha, outros para a vida. Mas os profetas, eles profetizaram sobre o que estava por vir, mas os profetas nunca enxergaram a igreja. Amém? Quando Daniel estava falando aqui, ele não estava falando da igreja. O arrebatamento da igreja foi algo específico, porque com a vinda de Jesus foi que a igreja foi implantada, fundada, e por isso se deu a ressurreição. Mas aí no capítulo 20 de Apocalipse, a Bíblia vai relatar sobre algumas pessoas, alguns povos que vão ressuscitar ainda nessa primeira ressurreição. Lembra que eu falei que as duas testemunhas vão pregar o evangelho aqui? E nesse período muitos vão se converter. Inclusive nós cremos que será um tempo de avivamento. Amém? E essas pessoas, mesmo sendo degoladas, elas vão morrer, claro, mas elas vão ser ressuscitadas. Então, nós vemos aqui agora, no Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6, vai falar sobre os mártires da grande tribulação. Amém? Esse versículo, inclusive, não está falando para a igreja. Versículo 5 de Apocalipse 20 diz: os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, nos encontramos aqui, mas sobre a luz da passagem lá de Daniel, que essa ressurreição aqui é para os mártires da grande tribulação. No versículo 6 é que nós vamos ver claramente sobre isso. Versículo 6 diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. Diga, decapitados. Todo cristão vai ser morto decapitado? Não. Então você percebe de quem está falando especificamente aqui? Ele diz: vi as almas daqueles dos mortos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus.
tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Entenderam isso aqui? Apocalipse 20, versículo 6. Quantos aqui já ouviram falar sobre isso aqui, que os crentes têm que perseverar? Que os cristãos têm que perseverar, não negar a Cristo, não deixar botar a marca da besta, não seguir a eles. Irmãos, o texto está bem claro que aqui não está falando para a igreja. Amém? Glória a Deus por isso. Isso te liberta nessa noite? Porque eu sei, irmãos, que é fácil de alguém chegar e induzir isso para você. Está dizendo, está escrito aqui na Bíblia, está dizendo que aqueles, está dizendo aqui que tantos quantos não adorarem a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receber a marca na fronte e não na mão. Não é para nós, porque nós já vamos estar com o Senhor. Amém? E aí nós vemos que isso daqui está escrito para os mártires da grande tribulação. Eles morreram, foram decapitados, mas agora eles precisam ressuscitar para a ressurreição da vida eterna. Nós já falamos que Cristo é as primícias, depois nós, terceiro, as duas testemunhas, em quarto, os mártires da grande tribulação. Falta mais alguém para ressuscitar na primeira ressurreição? Você sente falta de alguém que não foi citado aqui? Você crê que Abraão foi salvo? Você crê que Noé foi salvo? Então aqui ainda falta a ressurreição dos santos da antiga aliança. Alguns dividem isso aqui em 5 partes, outros apenas em 4. Alguns creem, a Bíblia não deixa bem claro, que os santos serão ressuscitados junto com os mártires. Não importa isso. O que importa é que vão ser ressuscitados para a ressurreição da vida. Amém? Então nós cremos todas essas pessoas vão ressuscitar. Jesus já ressuscitou, depois os que morreram em Cristo Jesus, depois as duas testemunhas, depois os mártires da grande tribulação e os santos da antiga aliança. Amém? Todos vão ressuscitar para a ressurreição da vida. E aqui, irmãos, algo bem interessante que eu queria só mencionar com você, a questão dos tempos. Há quanto tempo Jesus ressuscitou? Há mais de 2000 anos. Até hoje, nenhum outro ressuscitou. Veja o tempo, que todos aqueles que morreram crendo em Cristo Jesus ainda estão aguardando a ressurreição. E não sabemos ainda quando de fato isso vai acontecer. Aí depois que acontecer a ressurreição da igreja, aí mais ou menos a gente tem uma noção de como isso vai acontecer. E como é que isso vai acontecer? Agora vem a sequência, depois as testemunhas, depois os mártires. E agora, irmãos, olha, quem morreu desde o início da fundação, crendo que um dia Jesus viria, eles é que vão ser os últimos a ser ressuscitados agora na primeira ressurreição. Veja o privilégio para a igreja. Veja que o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, muda o curso da sua vida, irmãos. Amém? Nisso aqui se resume, os últimos serão os primeiros. Por quê? Lá atrás, os que creram, Noé, Abraão, Jacó, Isaac, todo mundo vão ressuscitar, mas eles vão ser o último nessa fila. Nós seremos os primeiros a encontrar com Jesus. Outra coisa interessante, para você entender hoje aqui, pega isso. Todos foram salvos, mas só nós somos igreja. Os santos da antiga aliança foram salvos, os mártires da grande tribulação foram salvos, mas só nós somos a noiva de Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, irmãos, o espírito de todo aquele que morreu sem salvação se encontra ainda também nos túmulos. Nós já falamos agora de todos aqueles que foram salvos. Essa é a primeira
ressurreição, que nós vemos lá em Apocalipse, que diz que bem-aventurados são os que são encontrados no livro da vida. Mas desde que o mundo é mundo, que existe pessoas, e pessoas nasceram, cresceram e morreram. E todos que morreram sem Cristo, eles vão estar aguardando. E agora nós vamos falar rapidamente da segunda ressurreição. Eu quero ler o texto quando fala o Apocalipse 20, versículo 12. No 13, vamos para o 13, que o 12 nós já lemos. Mas para que você entenda, vamos ler o 12. Ele diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Apocalipse capítulo 20, o versículo 12. Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Não apenas o espírito, mas também o corpo ressuscitado vai para o lago de enxofre e o inferno. Aí no verso 14 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Verso 15: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui fechou a segunda ressurreição. Depois que encerra a ressurreição para a vida eterna, e algo bem interessante, lembra que eu falei dos tempos? Há mais de 2000 anos que Jesus ressuscitou. Os santos da antiga aliança estão esperando de há tempos para ressuscitar. Mas os que morreram sem Cristo, quando eles vão ser ressuscitados? No final da grande tribulação, Jesus voltará com os seus santos, eu e você. Jesus estabelece o reino milenar aqui na terra. Nós reinaremos com ele 1000 anos aqui. E agora, aqui o capítulo 13, 14, só no final dos 1000 anos é que todos os mortos que morreram sem Cristo vão ser ressuscitados. Para quê? Para receberem uma sentença, para serem julgados e serem lançados no lago de fogo. Amém? Entenderam isso? Então veja, irmãos, que a importância de entender. Você crê que o que está escrito aqui é verdade? Sabe, irmãos, quando eu li sobre isso aqui, eu falei: rapaz, eu dei glória a Deus. Eu dou glória a Deus todos os dias, porque eu entendi e tomei uma decisão para participar da primeira ressurreição. Porque a Bíblia deixa claro que todos vão ressuscitar. E algo que é interessante, porque a ressurreição ela é incondicional. Ela é incondicional. Ela não depende de nada que eu e você venha fazer. Como ela é incondicional, nada pode impedir que venha acontecer. Porque, irmãos, quando a gente não entende isso e acha que o contexto de morte é simplesmente o fim, o cemitério, mas quando eu entendo que depois disso, desse tempo em que nós passamos ali, esse estágio, agora nós vamos ser ressuscitados para recebermos julgamento, é melhor decidir de qual nós queremos participar. Na próxima semana, nós vamos ter aqui um ensino maravilhoso falando sobre o juízo eterno, porque ressurreição dos mortos está intimamente ligado a juízo eterno. Todos vão ressuscitar para quê? Para um julgamento.
Agora, maravilhoso saber, irmãos, é que nós vamos ressuscitar não mais para receber sentenças. Nós vamos ressuscitar para estar diante do Senhor recebendo recompensas. Amém? Nós vamos estar diante de Jesus, que é Cristo a primícia, depois nós. Deus deu a Jesus para julgar a nós as nossas obras aqui, enquanto nós estamos aqui. Nós não somos salvos por obra, mas somos salvos para as boas obras. E tudo o que você fizer, irmãos, enquanto você está aqui, e isso é mais um motivo de alegria, porque quando eu falo do contexto de ressurreição para os crentes, eu começo a prestar atenção no que eu estou fazendo. Você não vai ser recompensado pelo que ninguém faz, você vai ser recompensado pelo que você faz. E outra coisa que é interessante, porque é comum a gente ver pessoas dizendo assim: mas fulano não quer nada. Eu estou afastado da igreja porque, sabe, aquela igreja, o pastor é assim. Eu estou afastado da igreja porque os irmãos lá me olham com a cara atravessada. Eu estou afastado da igreja, eu me decepcionei com as lideranças. Mas a liderança vai ressuscitar, você vai ressuscitar, os que olharam com a cara feia vão ressuscitar, todos vão ressuscitar e todos estarão perante ao Senhor. Amém? E no juízo, se eu fosse você, não perderia na próxima quinta-feira falando sobre juízo, vai ser individual, irmãos. Cada um vai receber a sua recompensa por aquilo que a gente fizer. Então veja que maravilha você poder decidir hoje de qual ressurreição você vai participar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então veja que o Senhor, Ele está dando uma oportunidade para todos nós, irmãos, evangelizar. Já estou encerrando. Você percebe que uma vez que você entende de salvação, de ressurreição e de juízo, você vai mudar a sua forma de evangelizar? Se você crê, quantos aqui tem parentes, irmãos? Eu tenho parentes. E isso o próprio Espírito Santo tem falado comigo, irmãos. Porque não importa quanto você ame a sua mãe, não importa quanto você ama, não importa quanto você ama o seu filho, não importa quanto você ama o seu irmão, mas você tem uma convicção de que se ele morrer sem Jesus, não adianta, que depois não vai haver solução. Não vai haver, irmãos, a palavra é bem clara. Você entendeu nessa noite? De que Deus já preparou, Deus é um Deus organizado, e Ele já preparou. Ele diz: para aqueles que creem no meu nome, para aqueles que entregaram a sua vida para mim, eu garanto não só conduzir a vida deles aqui na terra, mas Jesus, Ele disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Ele disse: mas aqueles que não creem já estão julgados. Então, irmãos, não adianta você dizer: mas eu amava tanto meu pai, minha mãezinha querida. Vai parar no inferno, irmãos. Não adianta meias palavras para falar da verdade, não. É uma verdade, e a gente não fala isso como julgamento. Você pode pregar sim salvação, ressurreição e juízo. As pessoas precisam saber. Nós precisamos estar convictos para nós, mas convictos para ensinar e convictos para pregar. Você pode chegar, irmão, para alguém e dizer: minha mãe, meu pai, para de teimosia. A palavra do Senhor é a verdade. Não fica se apoiando em velhas caducas, não. Que vovó dizia, não. A palavra é a verdade. Deus fala a verdade na sua palavra. E o que Ele disse vai se cumprir, como está escrito. Não, naquele dia eu creio que é assim. Naquele dia eu vou apelar, valei-me fulano de tal, valei-me ciclano, valei-me não sei o que. Não valei coisa nenhuma. Você vai ser ressuscitado. Todos vão ressuscitar. Aqueles que estão em Cristo para receber as recompensas, mas os outros apenas para receber sentenças. Então é muito sério, irmãos, isso.
É muito sério você saber que alguém partiu dessa vida sem uma decisão por Jesus. Claro que eu quero que você entenda isso, não é por força. Mas se você falar dessa forma, vai mudar. Porque no dia que eu entendi, eu fui alcançado pelo amor de Deus. Ele me amou tanto, me amou tanto, me amou tanto, tanto, que chegou uma hora que eu disse, não dá para viver mais sem esse amor. Eu me rendi diante do Senhor, eu me rendi e me entreguei para Jesus. Mas eu poderia viver uma vida relapsa, eu podia viver uma vida aí, sabe, fazendo de conta. Mas eu entendi que tinha uma prestação de contas um dia, que a ressurreição era real. E eu não poderia vacilar com aquilo que eu alcancei. Mas isso também me trouxe entendimento de que eu devo sim me importar com a vida do meu vizinho, com a vida dos meus parentes. Sabe, irmãos, a gente precisa olhar para os nossos entes queridos e chegar para ele e dizer: ei, para aqui, escuta aqui pelo menos. A decisão é sua. Se você não quiser, é um problema seu. Mas está aqui uma verdade. Está escrito que todos vão ressuscitar. E aqueles que não decidiram por Jesus, a Bíblia está dizendo que é para a vergonha e o horror eterno. Porque, irmão, se fosse dormir para sempre lá no cemitério, menos mal, a única coisa que você ia ficar era sentindo saudade. Mas você sabe o que é. E, irmãos, a Bíblia deixa claro, eu não vou entrar nessa parte aqui agora, mas no dia do julgamento dos ímpios, eu e você estaremos lá. Ei, pega isso aqui pelo Espírito. No dia do julgamento dos ímpios, eu e você estaremos lá. Sabe, eu fui tomado pelo Espírito um dia e eu já imaginou. Agora, eu creio, amados, na graça, na bondade do Senhor. É tão grande, é tão grande, é tão grande que você não vai sofrer por você ver um seu ente querido lá sendo julgado e lançado no lago de fogo. Ei, deixa eu dizer para você, você sabia que você vai estar consciente lá? Você vai estar sabendo tudinho o que está acontecendo, irmãos. Aí de repente chega lá fulano, aquele amigão seu, camarada lá, fulano de tal, está escrito aí? Tá não. Está consciente, não está? Tô. Você ouviu o seu amigo falar, não ouviu? Ouvi. Mas eu não criei. Mas agora eu estou vendo que é verdade. Pronto. Receba a sua sentença. E vá viver eternamente no lago de fogo e enxofre. É claro, irmãos, é real. A Bíblia é clara. Eu gosto de Deus porque Deus não tem meias palavras. Ele é direto. Ele diz, se crer, viverá. Mas se não crer, já está morto. Então é bem claro, irmãos, nós precisamos nos encher de amor, do amor de Deus, amar as pessoas, mas precisamos falar a verdade. Princípios elementares da doutrina de Cristo está aqui sendo falada hoje para mim e para você. Uma igreja verdadeira, uma igreja genuína, que prega uma palavra pura, sem meias palavras, sem arrodeios e falando a verdade. Eu falo porque eu amo, eu falo porque eu quero ver a sua salvação. Se você não quiser, é com você. Agora eu quero. Eu falo para os meus todo dia. Você tem o seu direito de escolha. Você tem o seu livre-arbítrio. Pode viver a sua vidinha que você quiser, o quanto você quiser. Mas eu não quero vacilar nem mais um segundo da minha vida sem entregar minha vida para Jesus. Se Deus me deu uma oportunidade, irmãos, eu estava caminhando para o inferno, caminhando para uma eternidade separada de Deus. Aí Deus vem agora e me faz uma proposta. Diz, rapaz, tu pode se livrar disso. Seria burrice da minha parte. Estou falando para mim, amém? Seria burrice da minha parte não agarrar isso. Para, irmãos, com os achismos, sabe, com essas coisas velhas que aprenderam, e prega a palavra, prega a verdade. Amém? Então nós podemos evangelizar pregando salvação e ressurreição dos mortos e juízo. Paulo pregou assim, Pedro pregou assim, Jesus pregou dessa forma. Eu e você somos a igreja do Cristo vivo, amém? Como lá o povo questionou, esse Paulo está pregando aí um Jesus que morreu, ele está dizendo que está vivo. Você precisa dizer, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele vive, como nós cantamos aqui, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu gosto dessa parte porque ele diz, e quando, enfim, chegar a hora em que a morte eu enfrentarei. Oh, aleluia!
Aleluia. Fique de pé, irmãos, aí. Fique de pé, sem medo. Diga: sem medo. Terei vitória. Verei na glória o meu Senhor. Sabe o que é isso, irmão? É você gozar da cara da morte mesmo. Quando chegar aquela hora e a morte chega assim: esse aqui não posso segurar não. Eita, não, gente, cadê? Mas ele não estava morto? Estava morto, mas agora viveu. Estava morto, mas agora viveu. Sabe, irmãos, eu fico imaginando um rebuliço do cemitério. Quando Jesus falar, sabe, de repente está lá um crente deitado ao lado do outro que não era crente. Marido e mulher, nem a morte nos separa, enterrar a gente junto. Mas o caba creu e a mulher, por teimosia, não creu. Estou parafraseando isso aqui, irmão, mas pega isso. E de repente Jesus diz: ei, chegou a hora. E o caba mete os pés lá, os ossos se balançam todinho. E a mulher: para onde é que tu vai, homem? Jesus está me chamando. Jesus está me chamando. É assim, irmãos, está bem claro. Hoje o povo não faz assim, não botam pessoas que morreram no mesmo lugar? Você que perdeu seus entes queridos em Cristo Jesus, se alegre, que um dia você se encontrará com Ele e viverá para sempre com Ele na glória. Aleluia. Eu oro para que nessa noite, um espírito, uma unção, eu quero orar por você nessa noite aqui. Uma unção de ousadia, de intrepidez, para anunciar esse evangelho verdadeiro, para você falar para as pessoas: ei, chega de timidez, chega de timidez. Se você crê que essa palavra é a verdade, você vai falar para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para a sua tia, para o seu filho, para o seu vizinho, seja para quem for, irmãos. Nós precisamos alcançar pessoas, porque senão eles vão parar no inferno. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua palavra e pelo teu Espírito. Obrigado, Pai, nessa noite, essa igreja do Senhor. Eu estou diante de aqueles que creram na sua palavra e decidiram confessar o seu nome. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aqui para batizar, para capacitar você, para ser testemunha de Jesus. Você tem algo poderoso, irmãos. Você tem a salvação, você tem a mudança eterna para a vida das pessoas. Não é só para ele parar de tomar uma cachaçinha ali, não. Não é só para ele parar de ir no boteco, não. Não é só para ele parar de roubar. Não é só para ele parar disso, daquilo, não. É uma eternidade reservada para ele. O diabo nunca vai interferir no plano de Deus. Deus nos criou eterno e eternos seremos para sempre. O pecado mudou o destino, mas Jesus resolveu o problema. Amém? Tem alguém aqui nessa noite, que ainda não tomou uma decisão de qual ressurreição quer participar? Se você está aqui nessa noite e você nunca tomou uma decisão por qual ressurreição você quer participar, mas se você está aqui, você entendeu, eu quero orar por você. Você quer tomar uma decisão de qual ressurreição você participar? Porque há duas ressurreições, uma para a vergonha e o horror eterno. Para quem é essa? Para quem der um passo ao caixão aqui sem ter confessado a Jesus. Irmãos, a nossa vida aqui nós nunca sabemos. Eu não estou ameaçando, mas estou falando de uma coisa que é real. Nós nunca sabemos quando ela se findar. Que tal você tomar uma decisão hoje? Tem alguém nesse lugar que quer fazer uma confissão, entregando a sua vida para Jesus? Você nunca fez uma confissão publicamente de que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Hoje é noite de salvação, hoje é a sua noite. Tem alguém que quer decidir, dizer assim: Pai, eu quero estar na primeira ressurreição, porque a palavra diz que bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição. Tem alguém? Se tiver, eu quero orar por você. Se todos já decidiram, estão convictos de que vão participar da primeira ressurreição, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você ainda não entendeu, irmãos, e ainda há dúvida no seu coração, eu oro por você para que fé chegue ao seu coração. Ouça mais a palavra, considere o que está escrito, para que você não perca essa oportunidade.
Eu sei que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Ela dura para sempre. Eu quero cantar uma canção aqui e nós já vamos encerrar.